Ela não nasceu assim. Essa mulher que hoje carrega um silêncio que pesa mais que 1000 palavras, já gritou por dentro tantas vezes que ninguém notou. Já se sentou no meio de conversas fingindo interesse, tentando sorrir por educação, enquanto por dentro só havia um desejo: ir embora de si mesma. E o mais cruel é que ela nunca foi ignorada por ser pequena. Ela foi ignorada porque era intensa demais para olhos treinados na superficialidade. É difícil explicar o que acontece com uma mulher quando ela percebe que ser gentil demais não impediu que a usassem, que ser presente demais não evitou que a deixassem de lado, que dar tudo nunca foi o bastante para quem só sabia recolher e nunca retribuir. Nesse momento, algo dentro dela começa a mudar, não com raiva, não com revolta, mas com uma clareza que arde mais que a dor. A mulher que um dia fez de tudo para agradar, agora passa a se perguntar: e se o problema nunca foi o que eu dava, mas para quem eu estava dando? É aí que começa a desconstrução. Ela não entra em crise de identidade, ela entra em crise de invisibilidade. Começa a notar o absurdo de ter que ser menos para ser aceita. Começa a repensar cada amizade, cada palavra engolida, cada amor mal correspondido que justificou com "pelo menos eu tentei". E quando esse espelho se quebra, não sobra mais espaço para fingir. A mulher que começa a despertar não precisa de um novo relacionamento. Ela precisa de um novo ponto de partida. Carl Jung chamava isso de contato com o self, quando a alma para de girar em torno do que o mundo quer e começa a orbitar o que de fato importa, o centro interior. Mas antes disso, ela vai sumir por um tempo. Vai sair de lugares que frequentava só para se sentir incluída. Vai se calar em conversas onde antes tentava provar sua inteligência. Vai se afastar de quem só sabia amá-la em pedaços, nunca por inteiro. E as pessoas vão dizer que ela ficou estranha, que ficou fria, que está diferente. Mas ninguém imagina que, na verdade, ela está voltando para casa. Nesse silêncio onde ninguém a compreende, ela começa a se ouvir e descobre que não tem nada de errada, que o problema era ter aprendido desde cedo a medir seu valor pelo reflexo dos outros e não pela vibração que sentia no próprio corpo. Começa a prestar atenção nas reações involuntárias, no estômago que se fecha perto de certas pessoas, nos olhos que param de brilhar em lugares onde já não cabem mais. Ela não muda de estilo, ela muda de frequência. E é por isso que, a partir daí, tudo muda. Não há mais necessidade de chamar atenção, porque tudo nela começa a emanar presença. É um tipo de magnetismo que não se aprende em curso nenhum. É o resultado de quem já viveu o cansaço de implorar por migalhas emocionais e agora só aceita a reciprocidade. Ela não se impõe, mas ninguém passa por ela sem sentir. Os mais atentos percebem logo o jeito como ela olha direto nos olhos e não desvia, o modo como escuta sem pressa, a maneira como ocupa o próprio corpo como quem voltou de uma guerra que ninguém viu. Porque no fundo, ela voltou mesmo. Voltou de todas as vezes que silenciaram suas verdades. Voltou de todos os relacionamentos que fizeram com que duvidasse da própria luz. Voltou da culpa, da vergonha, da sensação de ser demais para um mundo raso. Essa volta não é barulhenta, é densa. E denso é tudo aquilo que já não precisa provar nada para ser reconhecido. Carl Jung dizia que a verdadeira transformação não vem quando tentamos mudar por fora, mas quando a estrutura interna se reorganiza e começa a rejeitar o que antes aceitava sem questionar. E é isso que acontece com essa mulher. Ela se torna um campo energético que não admite o desrespeito. Não porque ela grita, mas porque não vibra mais na frequência de quem vive de ego. É sutil, mas quem sente, sente. Ela pode entrar num lugar sem maquiagem, sem salto, sem frase de efeito, e ainda assim ser o centro do ambiente. Não porque ela queira, mas porque agora ela carrega a própria luz. É isso que assusta tanto. Não é o rosto, é o olhar que vem de dentro. Não é a postura, é o peso simbólico de quem não deve nada a ninguém.
E se alguém pergunta o que ela tem, a resposta é simples: ela se encontrou. E quem se encontra, mesmo sem dizer uma palavra, muda o clima ao redor. Não porque está tentando impactar, mas porque está inteira. E uma mulher inteira desarma, desestrutura e desestabiliza quem está acostumado a lidar com metades. Por isso muitos fogem, outros se aproximam sem saber por quê. E alguns apenas respeitam, mesmo sem entender. Ela não precisa mais explicar sua intensidade. Ela só precisa habitar quem se tornou. Esse é o início de tudo. E quem vê de fora pensa que é mistério, mas é apenas o resultado de um reencontro silencioso com tudo aquilo que um dia ela tentou esconder para ser amada. Agora, o que era fraqueza virou firmeza. O que era dor virou sabedoria. E o que era necessidade virou critério. Ela não precisa mais pedir atenção, porque a presença dela já é um chamado por si só. Se essa virada de chave já fez sentido para ti, respira e fica com a gente. O primeiro sinal de que algo mudou é o desconforto dos outros. Não porque ela passou a tratar mal, mas porque agora não finge mais estar bem onde não está. Ela entra em lugares onde antes sorria por educação, e agora apenas observa. Não revida, não provoca, mas também não se diminui. E quem sempre se acostumou com a versão passiva dela, estranha. Ela tá diferente, tá mais fechada, se acha demais agora. Mas o que essas vozes não sabem é que não se trata de arrogância, é proteção, é clareza, é o resultado de alguém que finalmente entendeu o próprio valor e deixou de aceitar o mínimo só para ser querida. E essa mudança silenciosa tem efeitos profundos. A mulher que um dia esperava atenção como forma de validação, agora se sente suficiente mesmo em silêncio. E quem estava ao redor apenas por conveniência, começa a se afastar. Não aguenta a nova frequência, porque agora ela já não entrega mais o tempo com facilidade. Já não responde qualquer mensagem. Já não se culpa por não corresponder expectativas. Essa mulher descobriu que existe uma diferença imensa entre estar disponível e estar entregue. E ela escolheu voltar a si. Carl Jung dizia que, quando o ego é ferido por frustrações repetidas, ele tem duas escolhas. Ou se fecha em amargura, ou se abre a alma. A mulher que cresce a partir da dor escolhe o segundo caminho. Ela começa a silenciar ruídos externos para escutar as próprias verdades. Verdades que estavam ali, sufocadas, esperando o momento certo para emergir. E quando emergem, tudo o que era tolerado começa a parecer absurdo. Conversas que antes pareciam divertidas, agora soam vazias. Pessoas que eram necessárias, agora se revelam apenas distrações. Relações que ocupavam tempo e energia perdem sentido. Mas nada disso acontece de forma agressiva. A alma não grita, ela sussurra. E ela começa a sussurrar assim: você já fingiu demais, já se moldou demais, já se calou demais, agora basta. Essa mulher escuta e pela primeira vez obedece. Começa a cortar laços com suavidade, não porque odeia, mas porque ama demais a si mesma para continuar em lugares que não a reconhecem. E é aí que a presença começa a nascer, não como um ato forçado, não como uma estratégia social, mas como uma consequência natural de quem parou de se apagar para caber. Ela passa a caminhar com mais firmeza, a respirar com mais profundidade, a olhar com mais intenção. E esse magnetismo não está em nenhum atributo visível, está no jeito como ela carrega o próprio corpo, como se dissesse o tempo todo: eu me pertenço. Isso desarma os fracos e fascina os maduros, porque há um peso simbólico no corpo de uma mulher que já se perdeu demais e agora só aceita estar onde se encontra inteira. Ela não se faz de difícil, ela se faz de real. E o que é real, hoje em dia, causa mais impacto do que qualquer artifício. É como entrar num quarto cheio de barulho e, de repente, tudo silenciar porque alguém chegou em paz. Carl Jung dizia que a paz interior não é passividade. É consequência de um alinhamento com o self. E o self dessa mulher
está mais forte do que nunca. Ela já não negocia limites, já não se explica para ser aceita, já não busca plateia para se sentir viva. Pelo contrário, ela descobre o poder de sair em silêncio de onde não é bem tratada, de parar de responder onde não há presença, de não alimentar mais nenhum tipo de troca que não seja recíproca. E essa leveza assusta, porque muita gente só se sente segura quando consegue prever a reação do outro. Mas essa mulher agora é imprevisível. Ela não faz cena, não alimenta disputa, não provoca, mas também não se rende a jogos emocionais. Ela apenas se retira e leva consigo uma paz que pesa mais do que qualquer grito. É esse tipo de mulher que os olhos seguem mesmo depois que ela vai embora, porque ela deixou algo, não perfume, não imagem, mas um rastro energético que fala de verdade, de força, de presença. E quem sente, não esquece. A presença dela é como um espelho. Quem tem maturidade se inspira. Quem tem feridas não curadas se irrita. Quem está na defensiva se sente ameaçado. Mas ninguém sai ileso, porque ela não fala alto, mas faz barulho no inconsciente de quem encontra. Essa mulher hoje talvez seja vista como inacessível, mas não é. Ela apenas não está mais disponível para quem só sabe sugar. Ela está aberta, mas seletiva, gentil, mas com limites, presente, mas não mais perdida nos outros. E isso muda tudo. Jung dizia que o arquétipo feminino integrado é aquele que consegue sustentar sua luz e sua sombra sem se confundir com nenhuma delas. Essa mulher aprendeu isso na prática. Ela não quer mais provar que é boa. Ela quer ser inteira. E para ser inteira, às vezes, é preciso decepcionar expectativas alheias, romper com padrões, assumir escolhas que assustam quem ainda vive de aparência. Ela está disposta, porque já pagou o preço de ser metade. E agora entende que, para viver em paz, não precisa da atenção de todos. Precisa apenas da atenção de si mesma. E essa atenção é diária, é sagrada, é inegociável. Ela se observa, se escuta, se honra. E quando uma mulher começa a se honrar, ela se torna o que Jung chamou de expressão simbólica do inconsciente coletivo feminino curado. Alguém que passou pela noite escura da alma e voltou com as mãos cheias de ouro simbólico. Não para exibir, mas para transformar tudo que toca. É por isso que, agora, ela não corre atrás de elogios, nem de validação, porque no fundo ela sabe, a única coisa que realmente importa é a paz que sente quando coloca a cabeça no travesseiro e sabe que não se traiu mais uma vez. Essa mulher está se tornando rara, mas quando surge, ninguém consegue fingir que não viu. Mesmo quem não entende, sente. E mesmo quem tenta ignorar, acaba lembrando dela muito tempo depois, quando encontra o vazio de quem só sabe preencher o ego. Ela não precisa mais gritar por respeito. Ela já se deu. E isso basta. O primeiro relacionamento que muda é com ela mesma. A mulher que antes se vigiava o tempo inteiro para não incomodar, agora se escuta. Antes era comum ela sair de encontros se perguntando se tinha falado demais, se devia ter se mostrado mais divertida, se o outro a achou interessante o suficiente. Hoje ela sai de encontros se perguntando: eu fui eu mesma ali? Isso muda tudo, porque agora a medida não é mais a reação dos outros. É a autenticidade que ela sustentou na presença. Ela já não aceita mais o jogo da sedução que promete e não entrega. Já não responde a indiretas disfarçadas de charme. Já não sorri para agradar quem a confunde com passatempo. E os homens, ou mulheres, que sempre se alimentaram da carência alheia, se sentem perdidos perto dela, porque agora ela não manda mensagem para ver se ele lembra. Não aceita convites de última hora. Não permite mais o uso do seu tempo como se fosse sobras. Ela tem vida, tem ritmo, tem critério e, mais do que isso, tem paz interior demais para aceitar viver em função de promessas vazias. Essa mulher, quando entra num vínculo hoje, já não está mais em busca de amor,
está em busca de reciprocidade. Ela não quer mais se adaptar, quer dançar no mesmo ritmo, quer olho no olho e não atenção pela metade. E quando percebe que está diante de alguém que não sabe lidar com profundidade, não dramatiza, não sofre, apenas reconhece: não é aqui. Isso desarma, porque a maioria das pessoas está acostumada com relações movidas por medo. Medo de perder, medo de ficar sozinha, medo de ser rejeitada. Mas essa mulher não tem mais esse medo, porque ela já ficou sozinha com suas dores e sobreviveu. Já foi rejeitada por ser intensa e não se apagou. Já perdeu quem achava essencial e hoje entende que o essencial não se vai. Esse tipo de força não se aprende em livro, se constrói em noites longas, onde tudo parecia ruir, e mesmo assim, ela escolheu ficar de pé com dignidade. Essa dignidade agora é visível nos gestos. Está no modo como ela recusa uma conversa que não soma, no modo como interrompe um toque que não respeita, no modo como diz não sem medo de desagradar. Ela não está mais em busca de plateia, está em busca de conexão verdadeira. E por isso, muitas vezes, ela caminha só, mas nunca mais mal acompanhada. Os antigos contatos, aqueles que só vinham quando era conveniente, vão sumindo. Não porque ela os expulsou, mas porque a nova frequência não os sustenta mais. E não há briga, não há raiva. Há apenas um movimento silencioso de distância natural. Porque agora ela não se explica mais. Não justifica os limites. Não desenha sua ausência. Não traduz sua dor para quem não quer realmente entender. Ela apenas se recolhe e se respeita. Isso impacta profundamente os vínculos familiares também. Aquelas antigas pressões, os comentários disfarçados de preocupação. Quando vai casar? Você tem que se cuidar mais. Cuidado para não ficar sozinha demais. Agora batem em um escudo invisível, porque essa mulher já não mede mais seu valor pelas expectativas da família. Ela ama, respeita, mas não se curva mais. Ela não aceita mais ser moldada em nome de laços de sangue, porque entendeu: laço que sufoca não é amor. Amor é o que permite expansão, é o que acolhe o silêncio, é o que sabe reconhecer a força de uma mulher que decidiu viver em paz. Mesmo que isso custe parecer estranha aos olhos de quem nunca teve coragem de fazer o mesmo. E essa estranheza começa a brilhar nos ambientes de trabalho, nos círculos sociais, em cada conversa onde alguém tenta puxá-la para o velho padrão de fofoca, comparação, competição. Ela não entra mais. Porque já não há mais dentro dela o vazio que precisava da aprovação dos outros para se sentir viva. Esse vazio foi preenchido com outra coisa: presença. E presença, quando é real, incomoda o que é falso. Ela já não precisa dizer: me respeita. Basta um olhar. Já não precisa provar que sabe. Basta o tom calmo da sua voz. Já não precisa discutir. O silêncio dela agora fala mais alto. E esse silêncio é diferente. Não é fuga, não é arrogância. É um tipo de serenidade que diz: eu já estive lá embaixo e agora sei exatamente o que me serve. Ela deixou de ser aquela mulher previsível, ansiosa, desesperada por atenção, e se tornou uma presença tão firme que os outros sentem antes mesmo de vê-la. E quem a vê sente a diferença, porque ela não está tentando ser notada, está apenas sendo verdadeira. Carl Jung diria que essa mulher atravessou os símbolos mais profundos da psique: o abandono, a sombra, o arquétipo da criança ferida, e retornou como a mulher arquetípica que não precisa de plateia, porque já se encontrou com a própria alma. E isso muda os relacionamentos. Muda tudo, porque agora ela não pede presença. Ela exige com o simples ato de estar ali. Ela não mendiga afeto. Ela sabe a diferença entre carinho e carência. Ela não insiste em ser escolhida. Ela sabe que quem enxerga de verdade não hesita. A mulher que carrega essa presença pode até assustar os inseguros, mas ela encanta os inteiros e transforma o espaço. Não porque grita,
mas porque não finge. E o que é verdadeiro, hoje em dia, tem cada vez mais valor, especialmente quando vem de alguém que já se perdeu demais e agora só aceita estar onde há espaço para ser inteira. É no cotidiano que a presença dela se revela, não nos grandes discursos, não nos holofotes, mas nas pequenas atitudes que dizem silenciosamente: eu me respeito. Ela acorda diferente, não corre mais para pegar o celular na primeira hora do dia. Ela respira, se ouve e começa o dia com a intenção de não se abandonar. Ali já existe um movimento invisível. Ela escolhe a si mesma antes que o mundo a sobrecarregue de demandas. Vai ao mercado e não se apressa quando alguém a empurra no corredor. Olha nos olhos, mas não se justifica, porque a pressa dos outros já não dita mais o compasso dela. Está no trânsito. Alguém buzina irritado. Ela não reage. Não precisa provar nada, porque já não vibra mais na frequência do caos dos outros. Essa mulher não vive mais em estado de alerta, e quem a observa com atenção percebe a diferença. Está no modo como ela escuta alguém sem a ansiedade de responder, no jeito como permanece firme, mesmo quando é contrariada, no silêncio que ela sustenta diante da provocação, não por fraqueza, mas por força, porque hoje ela escolhe seus embates. Não é todo conflito que merece sua energia. Não é todo comentário que merece resposta. Não é todo olhar que merece retorno. Ela aprendeu a viver em paz com o fato de não agradar todo mundo. E mais, aprendeu que tentar agradar todo mundo foi o que a distanciou de si mesma por tanto tempo. Agora não mais. Essa mulher pode passar por um grupo que antes a criticava pelas costas e simplesmente seguir andando. Não com arrogância, mas com a leveza de quem não carrega mais o peso de tentar ser compreendida. Carl Jung dizia que, quando uma pessoa se alinha com seu centro interior, ela passa a irradiar uma força simbólica, algo que não pode ser explicado racionalmente, mas que afeta profundamente tudo ao redor. E essa mulher virou isso, uma presença simbólica. Ela pode estar na fila do banco, na padaria, no ônibus, e ainda assim, algo nela se destaca. É a forma como carrega as sacolas, com o corpo alinhado, o modo como agradece sem se curvar, a postura ereta, o olhar tranquilo, o caminhar firme. Ela já não precisa ocupar espaço com ruído, porque a vibração dela já ocupa tudo. E isso não é misticismo, é psicologia profunda, é o efeito da individuação, o processo em que o ego deixa de controlar tudo e a alma começa a viver com autenticidade. Essa mulher se torna a representação viva do arquétipo feminino curado. Não quer dominar, quer fluir, não quer se exibir, quer se preservar. E quando começa a falar, sua voz não treme mais. Ela não se atropela tentando se justificar. Ela não força argumentos para ser levada a sério. Ela apenas fala, com clareza, com pausa, com presença. E por isso, todo mundo escuta, até quem nunca prestava atenção, até quem antes ignorava. Porque agora a vibração mudou. É como se algo dentro dela dissesse, o tempo todo: eu não preciso mais pedir espaço, eu sou o espaço. E esse tipo de mulher ensina sem falar. Quem convive com ela começa a reparar nas próprias ansiedades, nos próprios ruídos, no tanto de esforço que fazem para serem notados. E enquanto ela simplesmente é, ela se torna um espelho. E nem todo mundo gosta do reflexo. Alguns se irritam, sentem-se ameaçados, mas outros sentem alívio, inspiram fundo e começam a mudar também. Porque há uma força imensa em ver alguém vivendo em paz com a própria verdade. Essa mulher agora não pergunta mais se está exagerando. Ela sabe que o que assusta os outros, muitas vezes, é só o que neles ainda está adormecido. Ela não pede mais desculpas por ocupar espaço, nem tenta se fazer pequena para caber, nem se apaga para manter vínculos. Ela apenas permanece onde é vista com respeito. E se não for vista, não implora. Vai embora em paz. Isso se espalha. Amigos antigos reaparecem e se espantam. Você está diferente. Tem algo em você que eu não sei explicar. Ela sorri.
Não tenta explicar, porque quem sente, sente, e quem não sente, não é sua missão ensinar. Essa é outra mudança. Ela não quer mais salvar ninguém. Já tentou demais. Já ofereceu amor para quem não sabia recebê-lo. Já se explicou em excesso. Agora meio apenas vive. E a própria vida dela vira convite para quem quer aprender com o exemplo. É na mesa do café, na maneira como serve uma xícara com atenção, no tempo que leva para olhar para o céu no fim da tarde. Em tudo, há uma presença que não está tentando capturar olhares, mas que não passa despercebida. Ela é lembrada nos detalhes, porque não vive em função de ser lembrada, vive em função de estar inteira. E essa inteireza é sentida. Jung diria que essa mulher não representa apenas um tipo de comportamento. Ela representa a cura de uma linha ancestral inteira. Ela é o fim de uma história de submissão emocional, de exaustão afetiva, de insegurança crônica. E o começo de outra história, a de uma mulher que aprendeu a se habitar e, por isso, não precisa mais pedir para ser olhada. Quem tem olhos para ver, verá. Quem tem alma para sentir, vai se aproximar. E quem não estiver pronto, que siga outro caminho. Ela já não vive mais com medo de perder, porque tudo o que ela precisa, carrega consigo. Algumas pessoas ainda vão dizer que ela mudou, que ficou diferente, mais fria talvez, mais distante. Mas o que poucos percebem é que ela não ficou fria. Ela ficou profunda demais para ser lida de forma superficial. Antes, ela oferecia o coração inteiro na palma da mão. Hoje, oferece presença, inteira, firme, calma, porque entendeu algo que mudou completamente sua relação com o mundo. Quando uma mulher se vê de verdade, nunca mais aceita ser olhada de qualquer jeito. Ela pode até se apaixonar, pode se encantar, pode abrir espaço para o outro, mas nunca mais se perder dentro de alguém. Porque agora ela conhece o caminho de volta, sabe onde mora, sabe o que dói, o que pesa, o que expulsa sua alma do corpo, e ela escolhe permanecer inteira, mesmo que custe a companhia, mesmo que custe o olhar torto, mesmo que custe dizer não quando tudo nela quer dizer sim só para ser aceita. Ela já entendeu que o preço da paz é a coragem de não se trair. E é essa coragem que se sente quando ela entra, quando ela cruza a porta de um ambiente e o ar muda. Quando ela fala pouco, mas a alma grita presença. Carl Jung chamava isso de presença arquetípica, uma energia que não pertence ao ego, que não se constrói com técnica, que não se veste com roupas da moda, nem se comunica com frases feitas. Essa presença nasce do encontro com a própria verdade, e por isso ela é tão rara, tão incomodativa, tão magnética. É o oposto do que o mundo moderno tenta ensinar, porque aqui não há esforço, não há estratégia, não há busca, há integração. Tudo o que essa mulher viveu, as dores, as rejeições, os silêncios, as humilhações, se transforma em sabedoria silenciosa. Ela não precisa mais dizer que superou. A maneira como ela caminha conta da história. Quem se aproxima dela agora, sente logo. Essa mulher já chorou demais para chorar por pouco. Já se perdeu demais para aceitar se despedaçar de novo. Já se anulou demais para voltar a negociar sua luz. Ela não está mais no lugar da necessidade. Está no lugar da escolha. E por isso, só fica quem tem coragem de ficar com alguém inteiro. Essa mulher virou critério, virou pausa, virou espelho. Quem tem maturidade, se vê nela. Quem tem medo, foge. Quem ainda vive no jogo, tenta manipulá-la, mas falha. Porque ela não é mais tocada por truques. Ela sente tudo, mas reage pouco. Porque já entendeu que presença não é performance. É permanência, é coerência, é verdade sustentada nos gestos e não nas palavras. E essa verdade é o que muda tudo. Ela entra numa sala e ninguém entende o porquê dos olhares, mas todo mundo sente. É como se a alma dela dissesse: eu vim inteira. Se não souber lidar com isso, melhor não tentar. Não há arrogância nisso. Há proteção, porque agora ela guarda o que um dia deu demais: tempo,
atenção, paciência, perdão. Ela ainda ama. Ama até mais do que antes. Mas agora ama com critério. E o maior critério é simples. Se o vínculo pede que ela se desrespeite para continuar, ela vai embora. Com dor, talvez, mas com a certeza de que a paz vale mais do que qualquer presença. Essa mulher é uma espécie rara, não porque seja perfeita, mas porque não quer mais agradar ninguém à custa da própria alma. Ela não precisa mais se destacar, já não precisa ser a mais bonita, nem a mais elogiada. Ela só precisa ser inteira. E inteira ela já é. E por isso, ela se torna inesquecível. Não por exagero, mas por profundidade. Não pelo que faz, mas pelo que é. Se essa história te tocou em algum lugar silencioso aí dentro, é porque talvez você também esteja nesse caminho. Nesse momento em que algo muda e não tem mais volta. A boa notícia, isso não é solidão, é lucidez. E quando a lucidez chega, a gente para de implorar para ser olhada e começa a caminhar como quem sabe que basta existir com verdade. Se essa presença já começou a nascer em ti, mesmo que ninguém veja ainda, fica, cultiva, honra, protege, porque em algum momento o mundo vai sentir. E quem tiver olhos para ver, vai reconhecer. Se esse vídeo te trouxe força, verdade ou clareza, não guarda só para ti. Curte, compartilha, se inscreve. Mas mais do que isso, vive essa presença. Porque o mundo não precisa de mais barulho. Precisa de mulheres que sejam inteiras, mesmo em silêncio. E quando essa mulher entra, ninguém esquece.